Olá, gente! Então, hein? Parece que o Lula novamente foi falar do Banco Central, criticou lá a autonomia do Banco Central novamente, só que dessa vez não ficou impune, o dólar disparou, juros sobem e bolsa cai após falas de Lula sobre Banco Central, né? Então, né, a manchete da notícia é essa, a que falarei que falarei para vocês a respeito, né? É que justamente Lula ele criticou de novo o Banco Central, né? Ele falou até de ver ali alguma medida para tirar o presidente do Banco Central de lá, né? Na verdade, ele fica até 2025, né? A partir de 2025, aí o Lula pode indicar alguém para o Banco Central. E isso irrita muito o Lula porque ele vai ficar pelo menos aí uns 2 anos tendo que aguentar o cara que o Bolsonaro colocou lá atrás. Isso irrita muito a esquerda, porque a esquerda, obviamente, ela quer um controle total. E o que está mantendo o dólar nesse patamar é justamente a independência de certos grupos que não deixam o Lula ficar tão solto e livre, apesar de que ele já está livre fazendo todas as suas burradas, né? Teve que negociar um monte de cargo lá para conseguir botar o Pacheco como presidente do Senado, foi ridículo, né? Ligou toda a máquina pública para fazer propaganda pro Pacheco, até o Alexandre de Moraes comemorou, falou a democracia foi preservada, né? Para vocês verem só, né? Eles já deram um golpe. O golpe está aqui, ó, o judiciário e o executivo já se alinharam. Desde o ano passado, o judiciário o STF, né, o poder máximo do judiciário, é propagandista do Lula. Então é injusto, né? Não tem nem como você lutar contra isso, né? Mas para piorar, o Lula continua falando bobagens e dessa vez o mercado não perdoou. O dólar e os juros ganharam força no mercado brasileiro nesta sexta-feira, pressionados pelas críticas do presidente Lula à independência do Banco Central e ao teto de gastos. De novo, Lula falando sobre o teto também. A moeda, que nesta quinta fechou nos 5,4, o menor patamar desde 29 de agosto de 2022, subiu 2,5% frente ao real, sendo vendida à vista a 5,14%, 5,14 reais nesta sexta, né? Era 5,4, ficou 5,14, subiu muito, né? Os petistas estavam todos aí comemorando nas redes sociais, né, falando que não, o Haddad e o Lula, olha só, real 5,4, menor patamar desde 29 de agosto de 2022. Aí vai lá o Lula, por isso que eu digo, deixa o Lula falar. A melhor propaganda contra o PT é deixar o Lula falar. O Lula só fala bobagem, o Lula só fala merda. Ele mesmo se boicota, ele mesmo fala contra ele, né? Por isso que eu sou totalmente favorável à liberdade de expressão do Lula. Ele tem que ter toda a liberdade de expressão para falar o tanto de besteira que ele quer falar, né? Justamente por causa disso, né? Porque quando o Lula abre a boca para falar alguma coisa, só sai bobagem, né? Principalmente no aspecto do mundo econômico, né? Ele não entende porcaria nenhuma de economia, né? Então ele mesmo se boicota, ele mesmo pratica o ato né, como posso dizer, de se prejudicar, né? Parte da alta vem do cenário externo, onde a moeda americana mostrou uma força generalizada, sim, principalmente após os dados surpreendentes de emprego nos Estados Unidos e os números sobre a atividade de serviços no país. O Ibovespa fecha o dia em queda, mesmo com leve recuperação da Petrobras e Vale, atenuando a pressão vinda do ambiente desfavorável a risco no exterior,
com os dados fortes dos Estados Unidos. O índice caiu 1,47%, encerrando o pregão em 108.523 pontos. Na máxima, chegou a 110.586 pontos nesta sexta. Beneficiados pela forte alta do dólar, Suzano e Klabin tiveram as maiores altas, de 2,98% e 2,11% respectivamente, e estão entre os papéis mais negociados no Ibovespa nesta sexta. Após forte queda nesta quinta, a Petrobras se recuperou, com alta de 1,31% depois que os primeiros nomes da nova diretoria terem sido bem recebidos pelos investidores. Nem sei quem foi, confesso. Vale teve novo recuo, fechando em queda de 0,17% nesta sexta, sendo vendida a R$ 89, né? Já as aéreas Azul e Gol, que surfaram no dólar abaixo aos R$ 5,00 desta quinta, caíram quase 8% com a alta da moeda americana. A preocupação com controle de juros e inflação derrubou os bancos. O Bradesco caiu mais de 2%. O Itaú recuou 0,36%. E o Banco do Brasil perdeu 0,63%. Não foram perdas muito grandes, né? O Bradesco caiu mais. A CVC registrou a maior queda da semana, de 15%. A perda veio após a empresa desistir de comprar a startup Owner Travels, o que ampliaria o processo de digitalização de vendas de passagens. Após o fechamento do Ibovespa desta sexta, a CVC divulgou fato relevante com a prévia operacional de janeiro e também do quarto trimestre. O documento registra crescimento de 90% nas reservas confirmadas em janeiro de 2023 na comparação com o mesmo mês do ano passado, totalizando cerca de 1,35 bilhão de reais, com a rede de lojas CVC apresentando crescimento de 132% em emissões. As falas do presidente Lula também pressionam todas as curvas de juros. Os contratos com vencimento em 2024 subiram de 13,69% ao ano nesta quinta, para 13,83%. No vencimento para 2025, a taxa subiu de 13%, tá? 13,6% para 13,29%. Para 2027, os juros avançaram de 12,90% para 13,20%. Enfim, né? Para Luiz Felipe Badzo, CEO da Transfer Bank, o Ibovespa encerra uma semana de tirar o fôlego dos investidores, com os dados do governo dos Estados Unidos mostrando que ainda é cedo para dizer que a batalha contra a inflação está ganha por lá, e fatores políticos impactando a volatilidade e fatores políticos impactando a volatilidade do índice por aqui. Quer dizer, tá falando do Lula falando as bobagens, né? Tá querendo dizer que o Lula ele fala muito bobagem. Então ele ataca muito essa questão econômica, essa questão do Banco Central ser independente, ser autônomo. E aquilo, isso é uma das excelentes medidas do Bolsonaro. Porque esse presidente do Banco Central, ele vai ficar lá mais ou menos dois anos do governo Lula. Então isso vai tirar muito do poder dele. Isso vai tirar muito do poder dele em relação ao Banco Central. Ele queria ter o poder em relação ao Banco Central que ele tem em relação ao BNDES. Entendeu? Olha lá, de novo, em entrevista à Rede TV, o presidente Lula endossou as críticas à Selic, a meta de inflação, e disse querer entender para que serviu o novo status do Banco Central. Ele afirmou ainda que pretende esperar o fim do mandato de Roberto Campos Neto na presidência da instituição para avaliar o sentido de um Banco Central independente e que vai começar a cobrar explicações para uma taxa de juros em 13,75% ao ano.
Os comentários de Lula tendem a elevar as incertezas em torno do cenário de inflação, o que resultará em maiores juros no Brasil e maior instabilidade política. Com as eleições do Congresso Nacional definidas, o mercado precisa de um movimento de tranquilidade para finalmente focar única e exclusivamente na economia do país. Esses comentários podem significar que estamos próximos de mudança significativa na configuração do Copom, afirma Batos. No geral, o quadro é de cautela, diz. Gustavo Neves, da Blue 3, diz que as falas de Lula vão dar uma chacoalhada no mercado. Mas ele mesmo vai respeitar, porque é algo proposto em lei. Será? Né? Quem que respeita mais as leis no Brasil? Né? O Alexandre de Moraes pode falar alguma coisa e falar, não, esse cara não é mais independente autônomo. Acabou, né? O Moraes é a lei, né? No Brasil, o que o Moraes diz é a lei. Então, enfim, porque é algo proposto em lei. São só falas. Ele não tomou nenhuma atitude concreta. Vamos ver, né? O problema é que, quando a gente vai conversar com um investidor estrangeiro, ele vê as críticas ao Banco Central com bastante cautela, afirma o analista. Lógico, como é que você vai levar em consideração investir num país que tem um presidente lunático de esquerda, que ataca investidor, que ataca quem quer investir no Brasil, que ataca, né, enfim, o mercado e quer ser bem recebido? Né? O mercado está com cautela porque o Lula fala um monte de bobagens. Não o contrário. Então, assim, é ridículo mesmo. É um dos poucos pontos positivos que nós temos atualmente essa independência do Banco Central, porque, em tese, o Lula não pode mexer. A gente sabe que ele tem o STF no bolso dele e ele realmente pode fazer com que o STF declare essa lei inconstitucional e agora o Lula bota quem ele quiser no Banco Central. Acabou, né? Sobre os indicadores divulgados nesta sexta nos Estados Unidos, os analistas afirmam que os dados acendem o alerta para a trajetória da inflação e dos juros, tanto no cenário internacional quanto no interno. O relatório dos Estados Unidos ficou muito acima das expectativas e fez com que o nosso sentimento em relação aos ativos de risco fosse muito mais cauteloso daqui para frente, porque é muito provável que o Banco Central americano venha a ficar mais atento e possa manter a elevação da taxa de juros. Avalia Neves, especialista em renda variável. Aí tem o desemprego, um pouco abaixo do esperado, endossa mais a visão do Fed, Banco Central Americano, de juros altos por longo período. Sei que está em linha com o que o Fed tem falado, mercado do trabalho forte, mas sem espiral de salário, mas o mercado parece que não gostou. Esse diz o Badzo. Em Wall Street, os principais índices acionários fecharam em forte queda, com dados alimentando temores de que o Federal Reserve, que é o Fed, possa manter as taxas de juros mais altas por mais tempo em sua luta contra a inflação. É exatamente isso que o Banco Central brasileiro tem feito. Para você manter a inflação controlada, você aumenta a taxa de juros, né? Todo governo fez isso, na época da Dilma também tinha isso, né? Só que mesmo com a taxa de juros alta, a inflação explodiu, né? Então, chegou a mais de 2 dígitos, né? Então, não adiantou muita coisa, né? Porque ela era muito ruim mesmo, né? O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou a abertura de 517 mil vagas fora do setor agrícola em janeiro, acima das previsões, enquanto o dado de dezembro foi revisto para cima. A média de ganhos salariais por hora, por sua vez, desacelerou. O dado forte reacende a perspectiva de que há muito trabalho ainda a ser feito em termos de controlar o nível de atividade da economia e, consequentemente, manter taxas de juros elevadas por um prazo maior do que o que vem sendo colocado na curva. Avaliou aí um estrategista-chefe da Avenue Securities, né? Então, basicamente é isso. O mundo inteiro está tendo essa experiência de juros altos para tentar controlar a inflação. Tudo por conta da pandemia, né, da ditadura sanitária. Vamos
fechar tudo, a economia a gente vê depois, imprimiu-se muito dinheiro, muita moeda foi emitida, inclusive no governo Bolsonaro, até porque ele não teve o que fazer, né? Ele foi obrigado a fazer isso, né? Ele foi obrigado a seguir o que os ditadores, os governadores, né, queriam fazer, né? Porque o STF deu lá o poder para os estados, então o Bolsonaro só tinha que aceitar mesmo, ele perdeu todo o poder em relação ao que deveria ser decidido e teve que emitir moeda, assim como os outros países fizeram, e teve inflação, né? É exatamente isso que aconteceu. Aí, para controlar essa inflação, bota os juros lá em cima para tentar desacelerar, né? Realmente os juros, realmente a inflação americana subiu bastante no último ano, inclusive ficou abaixo, a inflação brasileira ficou abaixo da inflação americana, né? Uma loucura pensar nisso, né? Uma loucura mesmo, né? Pensar que ano passado tivemos meses de inflação, meses de deflação, né? Enfim, mas é isso, né? O Lula só fala bobagem, o Lula ele vem sempre debatendo, discutindo, atacando o Banco Central brasileiro e o seu presidente, vem desafiando o mercado, vem falando um monte de bobagens. E os petistas não tiveram nem um dia para comemorar, hein? O dólar já subiu de novo. Continuem comemorando aí, petistas. Continuem comemorando. Isso é só o primeiro mês. Imagina lá no final do ano o que não vai ser esse governo. Se já no primeiro mês está esse caos, imagina o que vai ser no final do ano, né? Só tende a piorar. Isso porque ele ganhou as eleições para presidente no Senado e na Câmara. É verdade, mas e se esses caras andarem para trás? Então não é que o Lula tem lá tem sujeitos que são leais a ele. Não. Né? Ele não tem. Então é isso. O Lula vem prejudicando a economia brasileira com seus discursos horríveis, sem nexo no sentido econômico. Ele não sabe de economia, não estudou economia, não é estudado em economia. Ele acha que ele sabe qual a taxa de juros que tem que ser fixada e ele acha qual é a inflação correta, né? Imagina, o cara não estudou nada na vida e acha que sabe, né? Isso aí é algo que tem que ser pensado muito. E o Lula não sabe disso. O Lula não tem capacidade disso. Não tem capacidade para dizer o que tem que ser ou não ser. Ele simplesmente tem que aceitar. Enfim, eu sou totalmente favorável à liberdade de expressão do Lula. Ele se destrói, né? Enfim, um abraço. Curtam o meu vídeo para ajudar aqui na divulgação do meu canal. Compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais. Comentem aqui embaixo e inscrevam-se no meu canal. Um abraço e obrigado pela atenção.